Boa noite, meu nome é Leandro Martins e o que vou relatar aqui é uma história contada por meu pai. E mesmo eu, não tendo presenciado os fatos, acredito que foi tudo verdade e que eles foram realmente perseguidos por uma criatura. O nome do meu pai é Francisco e ele sempre trabalhou em serviços braçais, pois nunca gostou de estudar e por isso ele se arrepende muito, mas não culpa meus avós. Haja vista que todos os meus tios estudaram no mínimo até o segundo grau. Mas voltando ao que realmente interessa, o ocorrido foi no ano de 92. Naquela época, ele ainda era solteiro e trabalhava em um sítio que produzia bananas aqui mesmo na zona rural de Janaúba, no estado de Minas Gerais. Segundo meu pai, o ocorrido foi no mês de junho. Era uma sexta-feira e nesse dia um comerciante da cidade foi até a localidade comprar as bananas dos produtores locais, mas devido ao mau tempo ele não arriscou subir a serra. Ele parou seu caminhão em frente a um sítio que ficava no pé da serra. Os produtores dos sítios mais acima traziam as bananas em seus carros menores ou em lombo de animais de carga, pois o caminhão era grande e as estradas eram bem apertadas, esburacadas e além disso tudo estava escorregando. O meu pai trabalhava para um senhor chamado Seu Genaro. Esse homem tinha uma plantação de mais ou menos 5 alqueires de banana e o resto da propriedade era toda de mata nativa bem preservada. Além de meu pai, outros homens trabalhavam no sítio de Seu Genaro. Isso sem contar o dono do sítio e os 2 filhos dele. A distância entre o sítio de Seu Genaro e o local que o caminhão ficou parado era de mais ou menos 2 quilômetros de estrada, só que tinha uma trilha que servia de atalho e passava por dentro de uma mata que diminuía a distância pela metade. Naquela tarde, estavam trabalhando no transporte das bananas o meu pai, mais 2 homens e Seu Genaro. Os filhos dele tinham ido até a cidade e só voltariam à noite, e assim o serviço atrasou. Para fazer esse transporte naquela tarde, eles usaram algumas mulas, pois a caminhonete estava com os filhos da cidade. Eles desciam e subiam a serra e ao final da tarde finalmente terminaram de transportar as bananas. Quando eles estavam subindo pela trilha e tinham percorrido uns 500 metros, ouviram um barulho estranho, como se alguém estivesse correndo rápido por dentro da mata, pois ouviam os galhos se quebrando e em seguida ouviram um grunhido alto e que rapidamente silenciou. Seu Genaro parou suas mulas e falou que ia entrar na mata para ver o que era aquilo. Eles não tinham armas de fogo ali com eles e só possuíam 2 facões, mas Seu Genaro pensou que fosse algum caçador e ele não queria que caçassem nas terras dele. Seu Genaro pediu que Agostinho, um dos homens que trabalhavam com ele, seguisse adiante, conduzindo os animais até o sítio e que eles não demorassem para chegar e depois viessem ver o que havia nos acontecido. Depois que seu Agostinho seguiu para o sítio, meu pai, Seu Genaro e outros homens entraram na mata para descobrir o que estava acontecendo lá dentro. Eles entraram por mais de 100 metros, atravessaram um riacho e começaram a subir a serra. Como já estava quase escuro, não conseguiam enxergar muito longe, mas ouviam os barulhos, parecendo que alguma coisa estava sendo devorada. Depois de mais alguns minutos, eles viram mais à frente um movimento estranho. Pelo que meu pai me conta,
Nessa hora, ele estava morrendo de medo e por isso retirou o facão da bainha e se preparou, pois não sabia o que ia encontrar. Seu Genaro estava andando na frente e de repente ele parou e fez um sinal para que todos se abaixassem. De onde eles estavam, viram que mais à frente havia uma criatura grande que lembrava um homem, só que bem mais peludo, e estava devorando um animal que à distância parecia ser um porco do mato. O problema era que a criatura matou e comeu a carne do porco ali mesmo. Nessa hora, não teve um que teve coragem de enfrentar a coisa e preferiram sair de lá. Só que eles fizeram barulhos que chamaram a atenção da criatura. Ela parou de comer o porco e depois ficou de pé e deu um grito que de tão alto os ouvidos de meu pai ficaram zunindo. A coisa farejou o ar e depois deixou de lado a caça que estava comendo e partiu na direção de meu pai e dos outros homens. Eles meteram o pé e quando chegaram no riacho se esconderam atrás de umas pedras, pois naquele escuro eles mal conseguiam andar, imagina correr. Depois de alguns minutos escutaram os barulhos de passos vindo para onde eles estavam escondidos. Seu Genaro falou que era melhor eles caírem dentro do riacho, pois a água disfarçaria o cheiro, e meu pai acredita que foi isso que salvou a vida deles. O bicho veio andando até o riacho, atravessou e ficou parado, procurando em todo lugar. Em seguida, a criatura foi andando até onde meu pai e os outros estavam escondidos e chegou até atrás das pedras. E se eles não tivessem caído na água e ficado abaixo, só com a cabeça de fora, a coisa teria achado a todos. A criatura ficou mais alguns segundos parado e depois subiu correndo pela trilha, justamente onde meu pai e os outros homens teriam que passar. Seu Genaro então teve a ideia de voltar pela mata cortando o caminho e tentar chegar no sítio dele por dentro dela. Eles foram andando no meio da mata, mas parece que a criatura os conseguiu farejar novamente, e eles ouviram barulhos de passos rápidos e mato quebrando vindo na sua direção. Os homens, com medo de morrerem devorados, se esconderam em cima de uma árvore, pois era o lugar mais seguro que eles podiam ficar. Lá de cima viram a coisa passar correndo, de um lado para o outro, e seu Genaro disse que enquanto aquela criatura estivesse ali, eles não iriam descer. Alguns minutos se passaram e de vez em quando ouviam os gritos que mais lembravam urros mais para cima e minutos depois mais para baixo. Era como se a coisa estivesse furiosa e caçando eles, correndo de um lugar para o outro. Cerca de meia hora depois, eles ouviram um barulho de tiro vindo do riacho e depois mais outros tiros na sequência. E também ouviram latidos de cachorro. E depois disso, a criatura passou correndo na trilha e se embrenhou na mata até desaparecer. Na mesma hora, eles ouviram os gritos chamando por eles e responderam, e pouco depois viram as luzes de lanternas se aproximarem. Era o rapaz que foi levar os animais e os 2 filhos de seu Genaro que vieram ao encontro deles. Meu pai disse que naquela hora sentiu um alívio e agradeceu por estar vivo, pois só com facões ele não teria chance de enfrentar aquela criatura. O estranho disso tudo foi que ninguém na região, além dos 4, chegou a ver a coisa, e até hoje
eles não sabem que bicho era aquele. O que se sabe é que a coisa lembrava muito um homem forte e peludo, e seu Genaro ficou chamando de Homem-Bicho. Os vizinhos do velho Genaro, que moravam na serra, falavam que devia ter sido o pai da mata. Outros acreditavam que foi um lobisomem, e teve também outros que disseram que foi invenção de todos que estavam ali. Meu pai ainda trabalhou por alguns anos no sítio, mas não aconteceu mais outro encontro desse tipo, e ainda hoje ele fica arrepiado toda vez que conta essa história, mas não faz a menor ideia que animal ou criatura foi aquela que perseguiu ele e os outros homens naquela noite. Boa noite.